Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim! Eu sou a professora Leila Cunha e vim trazer uma atividade. Mas antes, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal e, claro, não esqueça de ativar o sininho. Assim, sempre que houver novas atividades, você será avisado. Nesse vídeo, nós vamos fazer a correção do livro de língua portuguesa, terceiro ano APS. Prepare o seu livro das páginas 138 até a 144, combinado? Essa é a página 138 e 139. Aqui é a introdução da unidade 7, que nós vamos aprender conto popular. Então, aqui não tem nada para nós estarmos respondendo e a professora já fez a leitura na explicação. Caso você não tenha assistido, assista para conhecer um pouco mais desta unidade. Aqui é a página 140 e nós vamos retornar nela daqui a pouco. Vamos na página 141, responder e retornamos nela para marcar os parágrafos quem falou o quê, combinado? Aqui na nossa página 141, pede para que a gente responda. A história começa com a frase: o sapo é esperto. Qual foi a esperteza do sapo? Olha só o que eu coloquei: enganar os meninos para jogar ele na lagoa, o lugar que ele não ia se machucar. Se você respondeu nesse mesmo sentido, você não precisa escrever com as mesmas palavras que a professora escreveu, combinado? Agora aqui no 2, releia a história e pinte no texto de amarelo as falas dos meninos e de verde as falas do sapo. Então, vamos voltar lá no texto e ver se você pintou corretamente. Quem é que falou? Vamos queimar o sapo? Os meninos, então pinte de amarelo. Eu no fogo estou em casa. Quem é que disse isso? O sapo, então pinta de verde. Vamos sacudir ele nas pedras. Quem é que disse isso? Os meninos, então pinte de amarelo. Pedra não mata sapo. Quem é que disse isso? O sapo, então pinta de verde. Vamos furar de faca. Quem é que disse isso? Os meninos, então pinte de amarelo. Faca não atravessa. Quem é que falou isso? O sapo, então pinta de verde. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Quem é que disse isso? Os meninos. Aí depois, me bote no fogo, me bote no fogo. Quem é que disse isso? O sapo. Vamos para a lagoa. Quem é que disse isso? Os meninos. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Quem é que disse isso? O sapo. Então, pinta de verde. Aqui eu não pintei, só grifei, porque se eu pintar você não enxerga o que está escrito. Mas não esqueça de passar o lápis pintando todo o espaço, combinado? E aqui é o sapo com medo d'água. Quem disse foi o narrador. Então, a gente não vai marcar isso aqui, porque não foi nem os meninos e nem o sapo. Não esqueça de pausar o vídeo agora, nesse momento, para você verificar se você pintou corretamente cada parágrafo. Combinado? Voltamos para a página 141 e na atividade 3 pede para você pintar o quadrinho que indica que a fala é do narrador. Então, eu vou fazer a leitura e nós vamos pintar somente o que o narrador falou. Vamos para a lagoa. Quem disse isso? Os meninos. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou para os filhos. Quem é que disse isso? O narrador. Como haviam de fazer? Quem é que disse? O narrador. Pedra não mata sapo. Quem é que disse isso? O sapo. Então, a gente não pinta. O sapo mergulhou, veio em cima da água gritando. Quem é que disse isso? O narrador. Aí, o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Quem é que disse isso? O narrador. Então, verifica se você pintou corretamente. Na atividade 4, pergunta quem são os personagens dessa história. O homem, o sapo e os meninos. Então, verifique se você escreveu corretamente. Pause o vídeo agora para depois você seguir para a página 142, combinado?
Aqui na nossa página 142, a atividade 5 pede releia o primeiro parágrafo e nele uma expressão indica que a história aconteceu há um tempo e que não pode ser determinado. Na explicação, nós voltamos lá e vimos. Então, você copiou a expressão aqui? Verifica aí. Uma vez. Na 6 pergunta: o que o homem fez com o sapo? Então, você vai voltar lá no texto e verificar que o homem agarrou o sapo e levou para os filhos brincarem. Olha só, ele levou para brincar e não para judiar, né? 7. Releia a frase: os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Judiaram e se fartaram pode ser trocar por maltrataram e cansaram. Judiaram é o mesmo que maltratar e fartaram-se é o mesmo que cansaram-se. Então, você pode pausar o vídeo agora para verificar se você escreveu corretamente. Aí depois você dá o play e continua aqui na atividade 8. Ligue o que os meninos usariam contra o sapo a cada um dos argumentos. Então, vamos lá. Os espinhos, o sapo disse o quê? Não atravessava a pele. As pedras, o sapo disse que não mata sapo. E o fogo? Se sente em casa. E a água? Afoga o sapo. Então, eu usei cor diferente para você verificar se você ligou corretamente. Combinado? Aqui no 9 é para você conversar com as pessoas aí. Os meninos maltrataram o sapo e queriam usar contra ele aquilo que mais prejudicasse o animal. O que você acha dessa atitude? Eu coloquei: não é legal e é crime maltratar animais. Você sabe disso? Que existe uma lei que, se você for pego maltratando o animal, você, no caso, é uma criança, mas o seu responsável pode pagar na justiça por isso. Então, é importante ficar atento, viu? Isso é só no conto, e o conto serve só para entreter e divertir. Não serve de exemplo, hein? 10. Copie uma frase do texto que mostre que o sapo estava fingindo para os meninos. Eu coloquei essa, ó. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. A voz de choro era bem fingida, né? Vamos para a página 143. Aqui na nossa página 143, na atividade 11, pede: releia o final da história e converse sobre ele. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é sapo com medo d'água. Que frase poderia substituir a frase final com o mesmo sentido? Eu coloquei: gosta e diz que não gosta, e coloquei: quer e finge que não quer. Você não precisa escrever a mesma coisa, mas tem que ter este sentido, combinado? Aqui na atividade 12, pede para a gente escrever as palavras formadas pela junção de dois sons num só. Eu coloquei d'água, que é o mesmo da água, e nágua, que é na água. Então, aqui, ó, esse sinalzinho aqui, ele sucumbiu a letra A do dá, né? Em vez de ficar da água, ficou d'água. E na água ficou nágua. Então, verifica se você colocou essa. B. Palavras que imitam um som. Eu coloquei aqui a onomatopeia que está lá no texto, que é tchibum, que é o barulho que o sapo fez caindo na água. E repetição. Qual é a frase que tem repetição lá no texto? Me bote no fogo, me bote no fogo. E a outra? Na água me afogo, na água me afogo. Então, você vai pausar o vídeo e verificar se você escreveu corretamente neste momento. Combinado? Só depois que você conferir se está escrito certinho no seu livro, aí nas suas respostas, que você vai dar o play de novo. Aí agora, aqui no final da página, não tem nada para a gente responder, só foi para a gente conhecer um pouco mais sobre os sapos. Vamos para a página 144.
Na página 144, nós vamos completar o mapa conceitual aqui, organizando o que nós aprendemos, né? Nós temos essa lista de palavras: imaginação, narrador, informal, oralmente, suspense. Nós temos que preencher aqui corretamente. Narrativa de acontecimentos imaginados, transmitido oralmente, de geração em geração. O conto popular tem intenções de entreter e estimular a imaginação. A linguagem tem marcas de língua falada, mais informal. O leitor é quem gosta de ler ou de ouvir história. E os elementos são personagem, tempo, espaço e narrador. E os momentos. Nós temos o começo da história, que foi o homem levou o sapo para os filhos. A complicação: os meninos cansaram de judiar do sapo e resolveram acabar com a vida do sapo. E o suspense: o sapo tentando se safar, né? E o final: o sapo conseguiu enganar os meninos. Então, olha só que bacana. E aqui nós não vamos fazer essa atividade. Então, você faz isso, pause o vídeo para verificar se você encaixou as palavrinhas no lugar certo e pode até marcar, ó, usamos oralmente, risca oralmente. Usamos imaginação, risca imaginação. Usamos informal, risca informal. Usamos narrador, risca narrador. Usamos suspense, risca suspense. Muito bem, turminha, eu espero que você tenha gostado e aprendido na nossa atividade de hoje. Se mesmo com a correção você ficou com alguma dúvida, não fique sem fazer. Me chama que eu vou te auxiliar. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima, turminha!